Ei, estudante, quer aprender uma dica para ampliar sua aprendizagem e facilitar o contato com um novo conteúdo? Então você precisa fazer geração. Vou te explicar isso já já, mas antes, só para te lembrar, né? Aqui é o professor Thiago Benedetti, sou professor de Biologia, mentor em aprendizagem e geralmente eu estou por aqui para falar sobre métodos de estudo, estratégia de aprendizagem, para ensinar você a estudar do jeito certo. E nesse vídeo eu queria falar sobre geração, aprendizagem geradora. Isso é uma estratégia que você pode utilizar para facilitar a tua aprendizagem, ampliar a tua aprendizagem e principalmente facilitar o teu contato com novos conteúdos. Provavelmente geração é uma coisa que o teu professor ou professora já fez contigo, mas eu quero te mostrar o que é isso para que você possa fazer por você mesmo. Então vamos lá, olha só. O que é geração? O que é aprendizagem geradora? Geração é quando você tenta resolver um problema ou responder uma questão, responder uma pergunta antes de ter contato com o conteúdo para responder essa pergunta. Então imagina que você vai ter uma aula sobre célula e você nunca ouviu falar disso. Antes de ter essa primeira aula ou esse primeiro contato, é interessante para a tua aprendizagem que você tente responder perguntas bobinhas, claro, né? Não é uma questão completa, mas tente responder perguntas sobre célula. Então, geralmente o professor faz isso na aula. A gente chama isso de problematização. É quando o professor tenta ver mais ou menos o que você sabe sobre o assunto, te lançar algumas perguntas para gerar ali uma curiosidade. Só que, de repente, o professor não faz, ou de repente você tem mais autonomia para estudar, ou você estuda por conta, então é legal você fazer por conta. Como é que você faz geração normalmente? Né? Ao ter contato com um conteúdo pela primeira vez, faça para você mesmo perguntas que tenham ali um potencial dentro daquele conteúdo. Então, se eu vou ter lá pela primeira vez na minha vida uma aula sobre células, eu vou ter que perguntar para mim mesmo: o que é uma célula? Quais são os tipos de célula? Para que serve uma célula? Onde que tem célula? Alguma coisa assim. O simples fato de perguntar isso, o simples fato de abrir essa janela de questões antes de ter contato com o conteúdo, isso já cria ali uma espécie de janelinha de ampliação de aprendizagem. O teu cérebro fica mais receptivo para aprender um conteúdo. Então, por exemplo, eu enquanto professor, o que às vezes eu faço dependendo da aula? Eu, antes de iniciar um conteúdo 100% novo com a turma, eu entrego para eles uma listinha com questões em que você tem lá uma frase e eu tiro algumas palavras-chave e eles têm que completar. Só isso. Isso é geração. Então, se você pega uma frase e tira lá a palavra-chave, uma palavra ou duas que são importantes para aquela frase, para explicar um conceito, por exemplo, isso força o teu cérebro a buscar aquela palavra que está naquela lacuna. É claro que você fazer isso com você mesmo não adianta, né? Isso é o professor que faz com o aluno. Mas eu também faço perguntinhas bobinhas, assim, tipo, o que é isso? O que é aquilo? Para que serve? Onde é que tá? Ou então faço testes do tipo ABC. A gente pode usar, por exemplo, o chat GPT para isso, né? Você pode, por exemplo, antes de começar o estudo de um novo conteúdo, você pode entrar no GPT e solicitar, né, através de um comando, que o GPT faça uma lista, sei lá, de 5, 10, 15 perguntas objetivas e simples que sirvam para verificar as principais ideias desse conteúdo que você nunca viu na vida. E, de repente, o simples fato de passar o olho nessas perguntas e pensar nelas, na tentativa de responder, isso já é o suficiente para você fazer geração. Então, o que é aprendizagem por geração? É você tentar responder perguntas antes de ter contato com o conteúdo. E é interessante por quê? Porque normalmente a gente faz o contrário, né? A gente primeiro tem contato com o conteúdo, assiste aula, lê o livro, faz anotação e não sei o quê, para depois trabalhar e fixar isso através de questões. Então, a gente primeiro quer ter uma segurança, né? E depois a gente quer, com a nossa segurança do estudo e do conteúdo estudado, a gente quer tentar resolver as questões. O que está certo também, né? Tem que ser assim, né? A gente vai usar as questões depois, né? Para quê? Para fixar conteúdo, para verificar lacunas de aprendizagem, para, enfim, trabalhar e fazer esforço cognitivo, né? Porque geralmente é na fase de resolução de questões que de fato que você aprende profundamente, né, o conteúdo. Só que é interessante não fazer só depois de estudar, né? As questões têm esse papel, né,
de funcionar ali quando você tem contato com o conteúdo e principalmente depois que você já tem contato com o conteúdo. Agora, fazer perguntas simples, mais objetivas, que vão direto ao ponto, antes de ver o conteúdo, é interessante. Porque, como eu já falei, isso abre janelas de aprendizagem. Isso torna o teu cérebro mais receptivo. Isso melhora o teu foco na hora de assistir uma aula ou ler um livro. Isso melhora a tua capacidade de fazer boas anotações. Tudo isso por quê? Porque você fez geração. Então, a aprendizagem geradora é isso. É você tentar resolver o problema antes de ter conhecimento sobre como resolver o problema. E isso obriga você a recrutar os seus conhecimentos prévios, alguma base de conhecimento que você possa conseguir associar. Então, por exemplo, se você nunca teve aula na vida sobre célula e eu te pergunto o que é uma célula, talvez você vai tentar recrutar dos teus conhecimentos prévios alguma coisa do tipo, eu lembro que na igreja evangélica ele se organiza em células, eu lembro que na bateria tem as células de bateria, alguma coisa assim. Aí você já começa a criar um recrutamento de conhecimentos prévios que tentam explicar aquilo que você ainda não sabe. E aí quando você tenta explicar isso que você ainda não sabe, pronto, você já criou ali uma abertura para aprender melhor um conteúdo, tá bom? Então, esse tipo de estratégia geralmente depende muito do teu professor ou professora, né? Nós, professores, usamos geração com os nossos alunos, porém eu estou te dando esse conteúdo aqui para você saber que isso existe, para saber que esse negócio tem nome e para você fazer isso com você mesmo na medida do possível, tá? Isso, claro, você não precisa fazer para toda e qualquer sessão de estudo, mas é interessante para aquelas que você tem mais apreço, mais demanda, aquelas que talvez te dão mais dificuldade, né? Isso pode ser uma forma de você melhorar a tua relação com esses conteúdos nessas disciplinas, tá bom? Então, espero que isso te ajude. Se você tiver alguma sugestão diferente da que eu falei sobre como aplicar a geração, deixa aí nos comentários também, que vai ser um prazer conversar com você, tá bom? Espero que isso tenha ajudado você e espero que você possa aplicar a geração nas suas próximas sessões de estudo, beleza? Então é isso, a gente se vê num próximo vídeo.